No momento em que um homem reconhece o real valor de alguém, uma divisão interna acontece dentro dele. Seu coração deixa de pulsar, movido pelo afeto, e passa a ser impulsionado pelo temor. Sua mente abandona a doçura e se preenche com questionamentos angustiantes. De que forma ela consegue não necessitar de mim? Por qual razão ela se mantém tão inabalável, mesmo diante das minhas tentativas de desestabilizá-la? O que ocorrerá caso eu perca totalmente o domínio sobre ela? E neste ponto surge a realidade sem disfarces. O que verdadeiramente o aniquila não é ser ignorado por você, ser perseguido ou mesmo ser abandonado. O que provoca um abalo profundo é te enxergar desperta, plena e integral, e compreender que o seu ego não exerce nenhuma influência sobre você. Isto não representa um reconhecimento, não significa admiração. Trata-se de um abalo mental, um reflexo que o obriga a confrontar as próprias obscuridades. E o aspecto mais desafiador de todos é este. A grande maioria das mulheres jamais atinge este patamar de coragem. Elas se despedaçam anteriormente, barganham seus próprios limites, rendem-se ao término por receio de sofrer uma perda e validam para ele precisamente aquilo que ele desejava escutar, que ele permanece no comando. Porém, você não fará parte deste conjunto, pois neste vídeo você vai desvendar o que genuinamente expõe um homem ao presenciar seu valor. De que maneira você cessa de negociar sua própria dignidade e, fundamentalmente, de que forma você se transforma na mulher que fica gravada eternamente na lembrança dele, não pelo que ela ofertou, mas por aquilo que ela jamais esteve disposta a renunciar, o próprio domínio dela. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Anderson, seu médico IB. E neste canal, nós compartilhamos de maneira prática e utilizável a psicologia potente do nosso estimado K. Gustav Jung. Portanto, deixe o like neste momento e registre-se no canal para não deixar escapar nada do que ainda está por vir. Existe algo que um homem é capaz de tolerar, que você debata com ele, que o enfrente, que vá atrás dele, que inclusive o ignore por um período. Porém, existe algo que ele não suporta, algo que o aniquila, sem que você necessite elevar o tom ou movimentar um único dedo sequer, quando ele compreende que você não é passível de manipulação. Este é o ataque imperceptível que fragmenta o ego dele. Pois bem no interior, muitos homens, mesmo que jamais reconheçam, edificam a segurança deles sobre uma fantasia, que a mulher que eles desejam mais cedo ou mais tarde irá sucumbir aos truques deles, ao mutismo deles, às ofertas insignificantes deles. Eles experimentam conforto, acreditando que a conduta deles acabará subjugando você. E ao encontrar uma mulher que não se movimenta no compasso deles, surge uma fenda profunda no inconsciente. Carl Gustav Jung afirmou: o ego se nutre da fantasia de domínio. O homem que manipula seu tempo, que ativa e desativa o interesse dele como um comutador que surge e desaparece quando lhe convém, atua exatamente a partir desse ego que deseja testar o quão flexível você é. Porém, quando você reage com autonomia, quando não participa da encenação que ele planejou para você, você remove dele a única coisa que lhe proporciona segurança, uma reação previsível. Este momento representa a derrota, porque ele se depara com uma verdade cruel. Ele não possui domínio sobre você. Imagine só, ele está habituado que a grande maioria reaja conforme o esquema. O mutismo dele produz temor em você. Uma mensagem tardia produz angústia imediata. Uma solicitação produz prontidão instantaneamente. O ego dele se nutre dessas reações porque elas validam a ilusão de domínio dele. Porém, quando você rompe com o padrão, ao invés de se desesperar, você opta pela sua tranquilidade. Ao invés de persegui-lo, você prossegue seu próprio trajeto.
O universo interno dele se desintegra. Este é o ataque imperceptível. O homem que enxerga o seu valor e compreende que esse valor não está subordinado à conduta dele, mas ao que você já representa, sente o ego dele se despedaçar, pois ele não é capaz de te movimentar com os truques dele, nem te forçar para o papel de dependente. Um exemplo evidente, ele some por 14 dias e reaparece com um sentir sua ausência. O roteiro convencional seria você demonstrar alegria, se sentir reconhecida, retornar imediatamente com empolgação. Seu verdadeiro valor surge quando você responde de outra posição, serena, firme, sem necessitar demonstrar nada. É precisamente essa serenidade, essa autonomia que o atinge mais intensamente que qualquer acusação. Pois o que aniquila o ego masculino não é você confrontá-lo com expressões ásperas, mas confrontá-lo com uma postura que não se permite manipular. Ele esperava sua necessidade, ele encontrou sua liberdade, e é precisamente essa diferença que fica gravada eternamente. Jung esclareceu: todo encontro humano representa um reflexo. O que o outro enxerga em você desperta as próprias obscuridades dele. Quando um homem encontra uma mulher manipulável, o ego dele se percebe poderoso. Quando encontra uma mulher que reconhece o próprio valor e o carrega sem solicitar autorização, isso desperta a insegurança dele. Ele não tolera isso, pois o obriga a enxergar o que ele mesmo não é. Livre, integral, desperto. Esta é a maior angústia, não te perder fisicamente, mas perder o domínio que ele acreditava que possuía sobre você. Esta é a vitória, pois ele esperava na cabeça dele que você permanecesse aprisionada nas dinâmicas dele. E ao contrário, ele enxerga uma mulher que dança conforme a própria melodia. Imagine outro cenário. Ele tenta te segurar com promessas vazias. Vamos aguardar. Tenha paciência. O inconsciente dele espera que você se satisfaça com isso, que essas expressões sejam suficientes para te manter por perto. Porém, quando você reage com limites evidentes, quando demonstra que sua vida não está pausada, aguardando pelas ofertas insignificantes dele, não é sua paciência que se rompe, é o ego dele que se rompe, pois ele compreendeu. Você não participa do jogo dele. Você não necessita se prender aos tempos dele. Você não está interessada em ser marionete dele. É exatamente isso que verdadeiramente o derrota, vivenciar seu valor como algo não negociável. E o mais potente nisso, você não necessita gritar, não necessita fazer discursos intermináveis, não necessita criar drama. Sua postura simples, sua firmeza, sua coerência atua mais intensamente que 1000 acusações. Ele pode ignorar, atacar. Sua autonomia, ele não é capaz de destruir, pois não encontra ponto de ataque. Seu valor o confronta sem expressões. Este é o ataque imperceptível, que você se transforma em inesquecível quando ele compreende que você não pode ser manipulada, que ele não é capaz de te dominar, que sua vida prossegue rica e absolutamente plena, mesmo sem ele. Este momento o derrota, pois ele se depara com o maior temor dele. Ela não necessita de mim, ela já é completa, ela é capaz de viver sem mim. E acredite, nenhum ego masculino tolera enxergar isso numa mulher que um dia desejou dominar. O que confronta um homem mais intensamente não é sua ira, não é sua indiferença, nem mesmo seu mutismo. O que verdadeiramente o derrota é a compreensão de que sua vida não gira ao redor dele. Muitos homens, mesmo que jamais digam, estão habituados a ser o centro da vida da mulher que possuem. Eles esperam que ela organize os dias dela em função deles, que o humor dela dependa das mensagens deles, que sempre possua um espaço disponível para eles. Porém, quando um homem encontra uma mulher que já possui um universo preenchido,
com projetos, paixões, amigos, rotinas que não dependem da ligação ou do mutismo dele, isso abala algo profundo no inconsciente dele. É neste momento que ele começa a enxergar seu valor de uma forma nova. Você não é uma extensão do ego dele, mas uma força autônoma, e isso representa um confronto como nada mais. Carl Gustav Jung esclareceu que o ego masculino busca inconscientemente aquilo que ele pode dominar, pois domínio proporciona segurança. Quando ele compreende que não é capaz de ocupar o centro do seu universo, essa segurança se desintegra. Surge então a inquietação, o temor, uma dúvida. E mesmo que ele disfarce com frieza, internamente uma voz o tortura. De que forma ela é capaz de prosseguir sem mim? De que forma ela fica tão serena sem minha atenção? Será que ela verdadeiramente não necessita de mim? Isto representa a aniquilação. Não pois ele te perdeu fisicamente, mas pois perdeu o lugar privilegiado na sua cabeça e no seu coração. E neste ponto está o como. De que forma você faz para que sua vida não gire ao redor dele? Não com discursos ou expressões motivacionais de empoderamento, mas com ações concretas que seu inconsciente internaliza como nova realidade. Bem evidente, você não cancela mais planos apenas pois ele surge no último momento. Você mantém sua rotina de autocuidado, independente de ele escrever ou não. Você investe tempo nos próprios projetos, no seu trabalho, nas suas paixões, ao invés de ficar encarando uma notificação. Você aproveita seu círculo de amigos e família, sem necessitar da validação dele para se sentir completa. Cada um desses pequenos gestos representa um terremoto no ego dele, pois o obriga a enxergar. Sua vida não para apenas pois ele está presente ou não. Imagine a cena. Ele surge depois de dias de mutismo com um "vamos nos encontrar hoje" na firme expectativa de que você vai largar tudo. Porém, você já possui planos. Sair com uma amiga, ir para a aula, dormir cedo, e ao invés de modificar sua agenda de ponta cabeça por ele, você mantém e responde. Hoje não é possível. Já possuo compromisso diferente. O que ele sente neste momento, não ira, não indiferença, mas o ataque no ego, pois ele tinha certeza absoluta de que sua vida girava ao redor da volta dele. E de repente você mostra. Não, você possui uma vida própria que não se ajusta a ele. Este ataque o atinge muito mais intensamente que qualquer acusação, pois uma acusação proporciona poder. Ela valida que você ainda é importante. Sua autonomia remove o poder. Ela demonstra que você é capaz sem ele. Compreende? Autonomia não significa fingir frieza, significa preencher sua vida com você mesma. Uma mulher que se preenche, que se expande no próprio universo, que não aguarda ninguém completá-la, se transforma num enigma para o homem, pois ele não sabe de que forma capturá-la, segurá-la ou manipulá-la. Esta é a diferença entre a mulher que permanece só como opção noturna e a mulher que permanece na lembrança a vida inteira. Uma se adapta ao vazio do outro, a outra vive preenchida pela própria luz. De que forma você mantém essa autonomia no dia a dia? Defina o que na sua vida não é negociável. Seu trabalho, seu descanso, suas paixões, sua saúde. Escreva, caso seja necessário. Pare de medir seu valor pela atenção dele. Toda vez que surgir o pensamento, caso ele escreva, eu possuo valor, caso contrário, eu não possuo. Pare e diga para si mesma: minha vida prossegue. Meu valor pertence a mim, não a ele. Preencha seu calendário com coisas que te fazem crescer. Uma mulher sempre disponível perde o encanto. Uma mulher com vida própria se transforma num mistério. Carl Gustav Jung diria que este é o momento em que a mulher para de buscar no homem a parte que ela descobriu faltar nela e começa a integrar isso dentro dela mesma. Ela não aguarda mais que ele se transforme. Ela já é o próprio centro. E é precisamente essa plenitude que o derrota. Não sua ausência, mas sua completude. É isso que a marca eternamente.
Qualquer homem pode esquecer uma mulher que corre atrás dele. Porém, nenhum esquece jamais a mulher que, mesmo amando ele, sempre se colocou em primeiro lugar. O ego masculino tolera muita coisa. Suas lágrimas, suas acusações, até sua paciência ele é capaz de testar. Porém, possui uma coisa que ele não tolera, uma coisa que o aniquila até o âmago quando você diz não e se mantém firme sem voltar atrás. Este não é uma expressão, é um terremoto no inconsciente. Pois enquanto o sim valida a ilusão de domínio dele, o não demonstra que o poder dele sobre você possui limites reais. E nada fere mais o ego masculino que descobrir uma porta que ele não é capaz de abrir à força. Jung esclareceu: limites representam símbolos de identidade. Quando você diz não para algo que você machuca, que você não merece, que te rebaixa, você não está rejeitando o homem. Você está afirmando quem você é. Este ato pesa mais que 1000 discursos de amor próprio, pois seu inconsciente compreende: eu não negocio minha dignidade. Um homem não grava suas acusações, porém grava o limite que você mantém com firmeza. Durante vários meses, ela manteve um envolvimento com alguém que apenas a buscava quando lhe era conveniente. Surgia e se afastava sem dar satisfações. Em determinados momentos, telefonava demonstrando afeto. Posteriormente, desaparecia durante semanas inteiras, porém, invariavelmente retornava. E Beth repetia constantemente o mesmo ciclo. Recebia-o novamente porque nutria sentimentos, porque temia a perda. Até que, em determinada noite, ele enviou mensagem: venha, estou necessitando da sua presença. Aquele antigo impulso estava presente. Partir apressadamente sem demora. Independentemente do horário, independentemente da exaustão acumulada durante o dia, em seguida, independentemente de que tais encontros representassem para ele apenas alguns momentos de satisfação pessoal. Porém, naquela ocasião, B.S. respirava de forma distinta. Não replicou de forma instantânea. Visualizou a mensagem e compreendeu o que ela significava. Retornar para uma posição secundária novamente. Diminuir o próprio merecimento pela fantasia de sentir-se querida. E pela primeira ocasião, escreveu de forma breve, objetiva, decidida: não é mais possível prosseguir dessa maneira. Sem elevação de voz, sem agressões verbais, sem cenas dramáticas, apenas uma demarcação diante do comportamento dele. Inicialmente, ele a classificou como radical. Em seguida, tentou elogiar. Posteriormente, demonstrou irritação, mas Bessie permaneceu inabalável, e foi precisamente nesse instante que ele experimentou silenciosamente o impacto. Pela primeira ocasião, ela não recuou. Essa negativa teve mais peso que todas as concordâncias anteriores, porque ele percebeu: a dominação terminou. Aposto que sim, tremia internamente, mas compreendeu algo grandioso. A verdadeira fortaleza não reside em quanto você suporta, mas em quando você não tolera mais. A concordância o deixa em zona de conforto. A contestação o alimenta porque demonstra que você ainda mantém expectativas. O não o confronta com a própria limitação e isso o consome eternamente. Sua negativa não consiste em rejeição à pessoa dele, mas representa um gesto de valorização própria. Quando você nega o desrespeito, a instabilidade, os restos, você está verdadeiramente afirmando sim ao meu merecimento, à minha tranquilidade, à minha integridade. Isso representa uma conquista, porque ele não antecipava que alguém priorizasse a própria essência antes dele. De que forma você sustenta sua negativa? Brevidade. Quanto mais você argumenta, mais brecha oferece. Não posso tolerar isso. Já é suficiente. Tranquilidade. Declarado aos berros, transforma-se em conflito. Pronunciado com serenidade, torna-se verdade inabalável. Consequência:
Não basta verbalizar que você precisa demonstrar através de ações. Se na próxima ocasião você voltará a aceitar propostas incompletas, sua negativa foi apenas retórica. Um homem pode esquecer suas emoções derramadas, ignorar suas explanações, habituar-se com suas contestações, mas ele jamais esquecerá o dia em que você disse não e sustentou com a serenidade de uma mulher que não se desvaloriza mais. Esse dia permanece registrado, não porque ele nutre ódio, mas porque ele foi marcado. Marcado pela realidade de que seu merecimento não foi retórica, foi prática vivenciada. E o mais impactante, essa negativa transforma não apenas ele, transforma você. Porque daquele momento em diante, seu inconsciente se recorda toda vez que você precisar estabelecer um limite novamente. Eu consegui uma vez e sobrevivi. Não preciso barganhar minha coragem. Esse é o instante em que sua existência muda para sempre. Existe algo que aterroriza o masculino inconsciente, não te perder fisicamente. Você não para de enviar mensagens para ele, nem mesmo você inicia um relacionamento novo. O que realmente representa a fuga é ele olhar em você como num reflexo e não enxergar a mulher manipulável que ele antecipava, mas a mulher consciente de que não necessita mais da aprovação dele. Esse instante não é uma simples divergência de atitudes, é um colapso interior. Como Jung esclareceu, o que projetamos nos outros são as porções de nós mesmos que ainda não integramos. Quando um homem encontra uma mulher consciente do próprio merecimento, ele encontra, na realidade, a sombra de tudo aquilo que ele mesmo não consegue carregar dentro dele. Essa é a realidade difícil. Seu merecimento o confronta com o vazio dele. Imagine a situação. Ele retorna confiante. Acredita que com algumas palavras vai recuperar sua atenção. Ele antecipa a velha mulher que cede, que perdoa rapidamente, que corre em sua direção. Em vez disso, encontra outra energia calma, clara, um novo brilho nos seus olhos, uma firmeza na sua voz que ele nunca viu antes. E de repente, sem você falar muito, ele sente o peso do reflexo. Você não julga ele. Ele se sente exposto, porque diante da sua independência, ele vê a dependência dele. Diante da sua clareza, ele vê a confusão dele. Diante do seu amor próprio, ele vê as faltas dele. Esse contraste é a destruição porque confronta algo que o ego dele evita a todo custo. A percepção de que ele não é digno de você enquanto não muda. Esse reflexo no espelho é o verdadeiro golpe. Você não precisa falar muito. Sua simples coerência o expõe diante dele mesmo. O que mais o machuca não é você rejeitá-lo, mas você não precisar excluí-lo. O que mais o confunde não é sua raiva, mas você seguir vivendo como se a presença dele fosse um detalhe e não o centro. O que mais o destrói não é você bater a porta na cara dele, mas ele perceber que nunca teve a chave. E enquanto ele tenta entender por que você não reage mais como antes, o espelho continua refletindo as sombras dele, o vazio do ego dele, a imaturidade dos atos dele, a pobreza da oferta dele. Existe algo que nenhum homem consegue apagar jamais, por mais que tente. A memória da mulher que escolheu a si mesma antes dele. Não importa quanto tempo passe, não importa com quantas outras ele se distraia, não importa o quanto ele demonstre indiferença, o inconsciente dele fica marcado para sempre quando encontra uma mulher que colocou o próprio merecimento acima do desejo dele. E isso não tem nada a ver com jogos ou desinteresse simulado. A memória indelével não nasce de estratégia, nasce de coerência. Uma mulher que escolhe a própria essência não faz isso para provar nada. Faz porque entendeu que não pode viver pela metade, que não sacrifica a própria luz pelo conforto alheio. Esse tipo de mulher se torna um arquétipo na mente masculina, porque Jung disse, o que vivemos intensamente não esquecemos. Se grava como símbolo no inconsciente.
O símbolo da mulher consciente que não se vendeu, que disse não e se manteve firme, vira a memória que não dá para arrancar. O curioso é que essa memória nem sempre aparece como amor, às vezes como ressentimento, como trava, como frustração. Ele pode falar mal de você, te diminuir na frente dos outros, dizer que você exagerou, mas lá no fundo, o que o atormenta não é o que você fez, mas o que você representa. Você provou que nem tudo se compra com promessas vazias, que nem todas se deixam manipular, que nem todas estão dispostas a pagar o preço só para serem desejadas em fragmentos. Essa realidade o marca porque ele percebe. Com você, ele não poderia continuar sendo o mesmo, e essa memória vai persegui-lo em todo o relacionamento novo. Toda vez que ele aplica os velhos truques, uma voz dentro dele vai sussurrar. Teve uma que não aceitou isso. Teve uma que não se dobrou. Ele pode seguir em frente, conhecer mulheres novas, repetir os padrões. A nova talvez aceite e ele respirará aliviado, porque recuperou o controle. Mas num momento silencioso, vem a memória. Ela não era como você. Não tinha sua calma, sua firmeza, sua independência. Não era a mulher que o forçou a ver as próprias sombras. E é exatamente aí que ele sente a diferença. Porque ninguém esquece jamais a pessoa que o confrontou com o que realmente fez. A perda do poder sobre alguém que valia muito mais do que ele poderia oferecer. A memória indelével não se cria na intensidade da paixão, mas na força do limite. Qualquer um pode esquecer quem se dispôs completamente, mas ninguém esquece quem estabeleceu condições claras. Qualquer um pode esquecer quem correu atrás, mas ninguém esquece quem seguiu em frente enquanto ele ficou para trás. É isso que o marca, que o destrói, que transforma você no inconsciente dele, na mulher que mudou o roteiro. E o mais bonito, você não precisa voltar para a vida dele para lembrá-lo. A memória não depende da sua presença, depende da sua decisão. Toda vez que você colocou sua paz acima do ego dele, toda vez que disse não às migalhas, toda vez que sustentou a própria dignidade, o inconsciente dele gravou esse rastro e não importa com o que ele tente cobrir, essa marca permanece. Você não marcou com sua entrega, mas com seu merecimento. Carl Gustav disse, a alma se lembra do que realmente a confrontou. E você virou esse espelho inesquecível através da sua decisão de escolher a si mesma. Não importa se ele admite, não importa se ele nega ou esconde. Você está tatuada na psique dele como a mulher que não se dobrou, como a mulher que mostrou que existe um nível superior de amor próprio. Essa é uma memória indelével. Não a mulher que sempre esteve lá, mas a que foi embora quando faltou respeito. Não a que aceitou as sombras, mas a que trouxe luz. Não a que se contentou com a metade, mas a que escolheu a totalidade. E aqui, a última verdade. Ele pode esquecer suas palavras, suas mensagens, seus toques, mas nunca vai esquecer o dia em que entendeu que você não pode ser manipulada, o dia em que você escolheu a si mesma, o dia em que mostrou para ele com um único ato que seu merecimento não depende dele. É isso que o destrói, é isso que o marca, é isso que transforma sua história na cabeça dele num símbolo. O símbolo da mulher consciente. Da mulher que escolheu a si mesma, da mulher que, mesmo não estando mais presente, nunca pode ser esquecida. O que realmente supera um homem não é sua ausência, não é sua raiva, não é seu silêncio. O que o atinge mais profundamente é ver seu merecimento e perceber que ele não consegue manipular isso. Esse momento faz a diferença entre a mulher que se conforma e a mulher que se torna memória indelével. Ele pode esquecer quem sempre esperou por ele, mas nunca vai esquecer quem escolheu a própria essência. Essa é a verdade que você precisa gravar em si. Agora, quando sua vida para de girar em torno dele, você começa a girar em torno do próprio poder.
É nesse momento que ele confirma o que perdeu e você confirmou o que realmente ganhou: sua dignidade, seu centro, sua liberdade. Por isso, escreva agora mesmo nos comentários como selo da sua decisão e da sua força: meu merecimento não é negociável. Essa é a frase que muda tudo. E se essa mensagem chegou até você, deixe seu like poderoso no vídeo agora, se inscreva no canal e ative o sininho.